Bom, pessoal, agora nós vamos falar a respeito sobre a base inicial do estudo de eletroquímica. Eu preciso que vocês entendam esse esquema aqui, que isso vai facilitar bastante os nossos estudos. Presta atenção. Quando nós temos a energia química armazenada nos compostos e nós conseguimos, por meio dessa energia química armazenada, converter ela em energia elétrica, ou seja, por meio de processos químicos eu consigo conduzir eletricidade, eu consigo produzir eletricidade, melhor dizendo, eu tenho um processo, e esse processo é espontâneo, eu tenho um exemplo de pilhas, geradores, também chamados de acumuladores, tá? Então, quando a gente pensa numa pilha, num gerador, numa bateria, nós estamos pensando em um cara que converte energia química em energia elétrica. Ele tira energia dos reagentes, dos meus compostos, certo? Das minhas substâncias que estão armazenando essa energia por meio das ligações, e por meio de reações químicas a gente consegue converter isso em energia elétrica. E essas reações, adivinhem quais reações são? Exato, são as reações redox. Agora, eu posso também usar energia elétrica para promover certas reações químicas que não vão acontecer espontaneamente. Então, por exemplo, o metal, você não aprendeu a vida inteira que ele tende a ganhar o elétron? Justo, correto? Opa, metal... Corta a produção. Você não aprendeu a vida inteira que o metal, ele não tende a perder o elétron? Aí você vira e fala assim, mas eu quero que ele ganhe. Eu quero que ele ganhe. Tudo bem? Use energia elétrica e armazene isso em forma de energia química. Ou seja, você vai fazer um processo que não é espontâneo, que nós vamos chamar de eletrólise. Então nós vamos dividir o nosso estudo em duas áreas, pessoal. Pilhas, onde nós vamos estar estudando processos espontâneos, onde nós convertemos energia química em energia elétrica, e vamos estar estudando eletrólise, certo? Que é um processo não espontâneo. Então, vamos focar agora nas pilhas, no processo espontâneo. Saca só. Bom, pessoal, agora nós vamos começar a falar um pouquinho das pilhas, que é o processo espontâneo de conversão de energia química em energia elétrica. Agora, nós vamos falar a respeito de uma pilha bastante famosa, que é a pilha de Daniel. A pilha de Daniel foi um processo onde ele pegou um eletrodo de cobre, conectou com o eletrodo de zinco e ele conseguiu acender uma lâmpada. João Vitor, eletrodo? Já coloquei o primeiro conceito. O eletrodo nada mais nada menos do que é o metal em contato com a solução dele. O que acontece? Observem. Aqui eu tenho dois eletrodos. Eu tenho um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre. O eletrodo é o metal com a solução que tem o seu metal ali dentro. Lembrando, né, gente? O metal não é solúvel em água, não é solúvel em meio aquoso, não é solúvel em solventes polares. Então ele tem que estar na forma o quê? Que a gente chama de forma oxidada, certo? Na forma de cátion, certo? Na forma catiônica. A mesma coisa aqui, eu tenho um eletrodo de cobre, onde eu tenho cobre metálico, NOx 0, né, substância simples, e aqui eu tenho uma solução. Tá, João, então de onde é que você tirou esse cobre 2+? Por exemplo, uma solução de sulfato de cobre, sulfato de zinco, certo? Consegue fazer isso aqui bem. Então a gente tem aqui a junção de dois eletrodos conectados por um fio condutor e uma ponte salina, que no caso da pilha de Daniel, ele utilizou um sal, é uma ponte que permite contato entre as soluções, e ele usou aqui dentro dessa ponte salina um sal que é o cloreto de potássio. E a função dessa ponte salina é garantir o equilíbrio eletrolítico das reações, das soluções, desculpa. E aí o que acontece, gente? Quando ele conectou isso aqui e passou um tempo, ele observou que o eletrodo de zinco sofreu desgaste. Ou seja, ocorreu um processo de corrosão. E o cobre, o eletrodo de cobre, ele observou que houve um inchamento desse eletrodo, ou seja, ele aumentou a massa, a placa aumentou. E o cobre 2+, gente, em solução ele fica azul. E ele viu que essa solução aqui tinha a cor diminuído, então ficou mais diluída a solução. A concentração de cobre 2+ diminuiu. E aí, ele observou o quê? Que essa solução estava aumentando a concentração de zinco 2+. Então, o que estava acontecendo ali, gente?
o zinco, que estava sólido, estava se transformando em zinco 2+, indo para a solução. Logo, ele perdia 2 elétrons. Esses elétrons eram transportados e o cobre 2+, que estava em solução, recebia esses 2 elétrons e transformava-se em cobre metálico. Então, por isso, ó, que houve uma deposição nesse eletrodo. Então, observem, nós tínhamos aqui zinco NOx 0, foi para 2+, perdeu o elétron. Então, o zinco sofreu um processo de oxidação. E o eletrodo de cobre, como cobre, ó, 2+, foi para NOx 0, diminuiu o NOx, ganhou o elétron, logo ele sofreu um processo de redução. O eletrodo que ocorre a oxidação é chamado de ânodo. E o eletrodo que ocorre a redução é chamado de cátodo. João Vitor nunca vai lembrar disso. Macete bem bom. Vogal com vogal, consoante com consoante. Ou você lembra do gato vermelho em inglês. Gato vermelho em inglês, João Vitor? É. Cat red. O gato vermelho. Eu sei que é red cat, mas tudo bem. Cat red. Aqui funciona. O que nós temos? Cátodo, redução. Cátodo, redução. Logo, no ânodo ocorre oxidação. E aí, pessoal, o que acontece? O ânodo, ele é comercialmente chamado de polo negativo. Então, esse eletrodo aqui, ó, é o polo negativo. E o cátodo é chamado de polo positivo. Então, a gente consegue observar que o fluxo de elétrons, ele sempre vai sair do ânodo e vai para o cátodo, sempre. E faz sentido, né? Porque ele tem que sair do lugar que quem está perdendo, porque aqui ocorre oxidação é perda, e ir para o lugar que quer ganhar. Então, sempre é do ânodo para o cátodo, sempre. Sempre do lugar que oxida para quem reduz, sempre. E aí, o que a gente percebe, pessoal? Que, tá, João Vitor, como é que eu vou lembrar que polo negativo é o ânodo? Vixe, ânodo. Ânodo. Você lembra de uma pessoa negativa? Nossa, aquela pessoa lá, Deus que me livre. Pessoa negativa. Enfim. É um bom macete. Tá. A corrosão, pessoal, esse processo aqui de corrosão, a corrosão ela tá ligada com o processo de oxidação. É uma consequência. Por quê? Você sai de uma placa de uma substância insolúvel e vai para uma substância solúvel. Então aqui, ó, essa equação que eu escrevi, alguns autores chamam de semi-reação anódica, que é a reação que aconteceu no ânodo. O zinco transformou-se em zinco 2+, liberando 2 elétrons. E a equação aqui de baixo pode ser chamada de equação semi-reação, né, catódica, que é a que aconteceu no cátodo. O cobre 2+, que estava em solução, recebeu os 2 elétrons e depositou aqui, formando cobre sólido. Tudo bem? Cobre metálico. E aí vocês perguntam, tá, mas qual que é a função da ponte salina? Simples. Olha aqui, ó. O zinco se oxidando, essa solução vai ter muito zinco 2+. Muito. Então essa solução fica concentrada. Ela vai começar a ficar carregada positivamente. O que acontece? A ponte salina não vai ter potássio mais e cloreto. O cloreto, ó, é mandado para essa solução, para garantir o equilíbrio. Aqui, ó, o que acontece? O cobre está indo embora, então está perdendo carga positiva. Então, o que acontece? O potássio vem para essa solução para garantir o equilíbrio. Então, como de um lado a gente está aumentando a carga positiva devido ao processo de oxidação, e um lado a gente está diminuindo devido ao processo de redução, a ponte salina vai garantir esse equilíbrio. De um lado, nós vamos mandar então uma carga negativa para compensar a positiva que está chegando, e de um lado eu vou colocar a positiva para compensar as cargas positivas que estão saindo. E aí, se o exercício perguntar qual é a equação global, soma. Ó, olha o que eu tenho aqui. A equação global vai ser o quê? Ó? Corta, vai ser zinco sólido reagindo com cobre 2+ aquoso,
formando pra gente zinco 2 aquoso mais cobre metálico. Existe uma outra notação também utilizada, que é a notação das pilhas, que é o seguinte: de acordo com essa notação, você coloca a reação que acontece no ânodo, depois coloca a notação que acontece no cátodo. Assim, ó. Qual que é a reação que acontece no ânodo? Zinco transformando em zinco 2 Só isso. Põe 2 barras, essas 2 barras indicam o quê? Ponte salina. E coloca a reação que acontece no cátodo. Cobre 2 transformando-se em cobre. Isso aqui é a representação simplificada da pilha. Simplificada da pilha. Certo? Então, resumindo, nós sempre vamos ter um ânodo e um cátodo. No ânodo é o processo onde ocorre a oxidação, cátodo é o local onde ocorre a redução. O fluxo de elétrons sempre é do ânodo para o cátodo, porque sempre sai da oxidação e vai para a redução, certo? E agora, e um outro ponto importante, a função da ponte salina é justamente garantir o equilíbrio eletrostático das soluções. Agora, a gente vai entender o seguinte: como é que eu vou saber que o zinco ia oxidar e o cobre ia reduzir? Para isso, você precisa de um potencial padrão de redução. Que é isso? Dá uma olhada no próximo vídeo.